A gente vai falar do Vasco, que vai... E você tá... Cara, eu queria entender por que ele dá risada. Você vê. Vênê. Você tem que torcer pro Vasco, Vênê. Eu tô torcendo pra ninguém. O Inter tá ali. Agora, ó... Muito bem, o Vasco entra em campo hoje contra o Internacional. A gente vai ver o VT e na volta o Pedrosa fala sobre essa preparação. Olha aí, ô Pedrosa, fala comigo, não tem nada definido para esse time titular aí do Vasco. O Coutinho vai ser titular? Quem vai ser titular? Eu acho que a gente sabe que o Léo Jardim vai ser titular. E o Verratti. E o Verratti. É só essa certeza? São só essas duas certezas? Sim, eu posso trazer para vocês aqui a informação que eu apurei até ontem de noite, mesmo depois do treinamento. O técnico Rafael Paiva não tinha passado o time titular para o elenco de jogadores do Vasco da Gama. Muito pelo contrário, ele deve passar na pré-eleção de hoje, que alguns treinadores adotam essa postura. Ele não é um cara de adotar essa postura, mas por que ele fez isso? Porque ao longo dos últimos dias, quase 10 dias aí que o Vasco teve tempo para treinar, ele testou vários jogadores. Pelo que eu pude apurar, o sistema 4-3-3 não vai ser mudado, mas ele testou, por exemplo, o Rojas na lateral direita, ele testou o Galdames na vaga do Hugo Moura ao lado do Matheus Carvalho, e também com o Payet no meio, ele testou o Coutinho no meio, ele testou troca de pontas, o Maxime foi colocado uma hora na ponta direita, depois ele inverteu com o Emerson Rodrigues, enfim, ele testou vários e vários atletas dentro do sistema dele. Então, depois de todas essas trocas, o que eu posso dizer para vocês, pelo menos até ontem de noite, os atletas não tinham sido informados ainda de qual time jogaria contra o Internacional. Então, por isso que eu tô falando para vocês, não tem como eu trazer a provável escalação nesse momento. E qual seria a escalação do Lucas Pedrosa? Fernanda, primeiro que eu mudaria o sistema. Eu não adotaria o 4-3-3, entendeu? Não adotaria um sistema... O que você faria? Eu tentaria colocar um Vasco um pouco mais construindo por dentro, talvez colocar um Vasco com 3 volantes e o meio-campo lá, seja o Coutinho ou seja o Payet. E aí colocaria, por exemplo, o Ryan junto com o Verratti para dar um pouco mais de mobilidade no ataque. E aí seriam 3 volantes mais marcadores, assim? Poderia ser o Matheus Carvalho, poderia ser o Hugo e até mesmo o Galdames, que pode fazer uma função ali de um pouco mais próximo do meia, mas dar uma contenção maior. Não mexeria na linha defensiva, Lucas Piton, Paulo Henrique, João Vitor e o próprio Léo e o Léo Jardim. Mas assim, gente, isso aqui é tudo especulação. O que eu quero, eu deixo de querer, não vai mudar muita coisa. Mas se for para falar sobre essa escolha dele não informar o time ontem, eu particularmente não gosto, tá? Isso aqui não tem certo ou errado, isso aqui é só a minha opinião. Já conversei com vários atletas, e não só do Vasco da Gama, vários atletas ao longo da minha carreira. E eles não gostam desse tipo de coisa. Eles preferem que o treinador fale pelo menos no dia anterior. Pra quê? Pra que esse cara se prepare de uma forma diferente, pra que ele estude o time adversário, pra que ele saiba o ponta que ele tem que marcar, o jogador que ele tem que marcar. Claro que, na teoria linda, todo mundo tem que estar pronto o tempo inteiro. Mas quando você sabe que você vai jogar, a preparação é de forma diferente. Existe a teoria e existe a prática. Então, eu não gosto de técnico que fala no dia do jogo. Não gosto, tá? Mas é uma opinião minha. Eu também não, que eu gosto quando vocês contam. Pra gente o ideal é saber antes. Mas eu acho que pros caras também, Vênê. Não, eu tô com o Pedrosa nessa, eu também não curto não. Mas tem treinador, por exemplo, só trazendo um contraponto, tem treinador que alega o seguinte: todos os jogadores têm que estar prontos. Todos os jogadores têm que estudar adversário. Entende? É isso, é só um contraponto. Falar sobre a partida de hoje. Vasco e Internacional, 34ª rodada do Campeonato Brasileiro. Chegando o final da temporada, o campeonato vai afunilando, o sarrafo vai subindo. E é claro, pós a data FIFA, acabou aquela ansiedade, aquela expectativa, né? Enfim, chegou o grande dia. Quero saber, como é que você tá? Como é que tá o sentimento do torcedor cruzmaltino para essa partida de hoje? Qual é a sua expectativa, palpite para o jogo? Como é que você acha que o Vasco tem que performar, desempenhar em campo? Porque o negócio é o seguinte, fala primeiro sobre a tabela do campeonato, que acabou até mesmo colaborando para o Vasco, que obviamente com a vitória do Corinthians, o Vasco foi ultrapassado, de nono o Vasco cai para 10º. Porém, com os jogos da noite, colaborou a derrota do Bahia para o Palmeiras de virada na Arena Fonte Nova por 2-1. O Palmeiras encostou no Botafogo e o Bahia se manteve ali em 8º lugar com 46 pontos. Pontos que o Vasco pode alcançar em uma vitória, um resultado positivo hoje sobre o Internacional. O Vasco vencendo o Internacional, chega a 46 pontos, encosta ali no Bahia, que é o 8º, e ultrapassa novamente o Corinthians. Então a vitória de hoje é fundamental, se tornou mais importante. O Atlético Mineiro, com o empate com o Botafogo por 0-0 lá no estádio Independência, o Atlético se mantém em 10º agora com 43 pontos. E foi um jogo, galera, que teve de tudo. Teve de tudo nesse jogo de ontem. A questão é, o Vasco não tem nada a ver com isso, o importante é a vitória de hoje
Importante, claro, que os resultados na tabela dessa partida colaborou para o Vasco. E o negócio é o seguinte, eu vou falar uma coisa para você, torcedor. Depois desse período de data FIFA, depois desse tempo que o Vasco teve para organizar o time, hoje, muita sinceridade, Rafael Paiva, não tem desculpa. Acabou a desculpa para dizer que o time não se encontrou, para dizer que o time não se encaixou. Hoje a vitória é fundamental. E com isso, o técnico Rafael Paiva deve tomar uma decisão de última hora. Vai surpreender a todos, exatamente. Filipe Coutinho deve ser mantido no banco. Informação veio dos nossos amigos Edu Canelas, Lineker Beyond, Mário Coelho Vasco, que faz uma cobertura ali importante em relação às informações sobre o dia a dia, sobre o treinamento do Vasco, sobre o que acontece ali no dia a dia no CT Moacir Barbosa. E a informação de última hora é que o meia Filipe Coutinho deve ser banco e reserva para o Dimitri Payet. Então o Payet deve ser titular hoje contra o Internacional. Então o Paiva aí surpreendendo geral, tomando essa decisão de última hora. A primeira informação era que o Coutinho seria titular, mas houve aí essa mudança. E outro detalhe é que o Paiva deve repetir uma escalação muito parecida daquela que foi contra a equipe do Bahia, naquela vitória por 3-2, onde podemos dizer que o Vasco fez ali seu melhor primeiro tempo na temporada. O primeiro tempo termina ali 3-1 contra o Bahia. O Vasco faz 3 gols em 30 minutos, com ali um desempenho do Payet sensacional. E com isso, até parecido para esse jogo, um jogador que vai receber uma nova chance no time titular, e aí sim, é uma informação que surpreende a todos, é o Pablo Galdames. Ele é o favorito para começar a partida contra o Internacional, no lugar da vaga do volante Hugo Moura. Concorda, torcedor? Qual é a sua opinião sobre isso? Vamos aqui à provável escalação do Vasco para essa partida. Goleiro Léo Jardim, Paulo Henrique na lateral direita, Léo e o João Vitor fazendo a dupla de zaga, Lucas Piton na lateral esquerda, o meio-campo Matheus Carvalho, a dupla de volante Matheus Carvalho e Pablo Galdames no lugar do Hugo Moura. Aí vem a questão sobre as dúvidas para essa partida. Emerson Rodrigues na ponta esquerda ou o Leandrinho fazendo uma dobra com o Lucas Piton. Puma Rodrigues na ponta direita ou Maximo Domingues no lugar do Puma. E, obviamente, Verratti como centroavante. Já quero saber a sua opinião, torcedor, sobre essa provável escalação. No lugar do Rafael Paiva, como é que você escalaria? E outro detalhe, que surpreende, né? Quem não está relacionado, que não vai ser relacionado para essa partida e ganhar alguns minutos, é o Paulinho. Provavelmente o Paiva vai esperar resolver essa questão da tabela do campeonato em relação à classificação a uma competição internacional para dar mais minutos ao Paulinho. Algo que até podemos questioná-lo no final do jogo em relação à coletiva de imprensa, sobre quando será ali de fato uma oportunidade, uma chance para o Paulinho. Galera, vamos agora de olho no adversário, porque o Internacional ele vem de uma invencibilidade aí, mais de 12 jogos sem perder no Brasileirão, entre vitórias e empates. Um bom trabalho feito pela equipe comandada pelo técnico Roger Machado. E é o seguinte, jogadores como Aguirre deve fazer a sua estreia pelo Colorado. O argentino entra na lateral direita, já que o Bruno Gomes, muito conhecido pelo torcedor vascaíno, está suspenso. Bernabei também levou o terceiro cartão amarelo e será substituído pelo René na lateral. Fernando, o volante, volta ao time após se recuperar de uma lesão muscular na panturrilha direita. Com isso, a provável escalação do Internacional. Goleiro Rocher, Aguirre, o Rangel, Vitão, René, Fernando, Bruno Henrique, Tabata, Alan Patrick, Wesley e Borré. Portanto, essa é a provável escalação do Inter. O desfalque são Bruno Gomes, Bernabei suspenso, Thiago Maia não viajou com a delegação, sofreu um desconforto muscular e o Mercado passou por uma cirurgia no joelho esquerdo. Então, só um detalhe aqui, informação também sobre os jogadores do Vasco, que estão pendurados para a partida. O Léo, Lucas Piton, Maicon, Matheus Carvalho, Paulo Henrique e Rayan são jogadores pendurados para essa partida de hoje. Bom, falar aqui sobre o mercado da bola, o Vasco tem mais um jogador na mira da Europa. Além do Rayan, que despertou interesse de clubes ingleses, de clubes da Inglaterra. Inclusive o Vasco espera receber uma proposta de mais de 100 milhões de reais pelo Rayan. Também Lucas Piton, exatamente. Piton, além também do Matheus Carvalho ter esse interesse também de times da Europa. Lucas Piton, inclusive scouts, vão estar na partida de hoje em São Januário para poder avaliar o jogador, tanto pela Europa também como pela MLS. Então são jogadores aí que o Vasco pode ter um lucro na próxima temporada como venda, o mercado da bola que já está chegando na janela de transferência e com isso vai surgindo muitas informações. Galera, salve rapaziada, saudações vascaínas a todos vocês ligados aqui no canal. Sou mais Vasco News hoje, já conto muito com a sua ajuda aí, deixa o seu like, se inscreve no canal
e ativa o sino da notificação para não perder vídeo nenhum que nós soltarmos aqui na plataforma, rapaziada. É o seguinte, galera, hoje tem Vasco e Internacional às 8 horas da noite em São Januário, e o time titular do Vasco ainda é uma incógnita. Isso porque, segundo o Lucas Pedrosa, o Vasco fez vários testes, o técnico Rafael Paiva, que pode ter mudanças. Galdames pode entrar na vaga de Hugo Moura, como o Rojas também entrar na lateral direita, Coutinho no meio, Maxime e Emerson disputando ali, jogando nas pontas, podendo revezar durante a partida. No entanto, ainda o time titular não foi divulgado nem para os jogadores. Vocês viram aí o Lucas Pedrosa e o Vene Casagrande falando sobre essa situação, que não gostam. Eu acho também um pouco complicado o jogador não saber anteriormente ao jogo que vai jogar ou não, e isso dificulta bastante até mesmo a preparação dos jogadores. Claro que os jogadores têm que estar preparados, como foi falado também no vídeo. Deixei até os créditos do vídeo aí para eles, do pessoal do BTB Esporte, também do SBT Esporte Rio, que trouxe essa informação, Lucas Pedrosa junto com o Vene Casagrande e também a Fernanda Maia, né, rapaziada? Então vamos ver o que o Rafael Paiva tem preparado pra gente aí nesse dia de hoje. Esperamos que o Vasco possa fazer um bom jogo, ganhar esses 3 pontos, já que a rodada de ontem ajudou muito o Gigante da Colina. O Bahia perdeu, o Atlético Mineiro também não ganhou, e o Vasco tem a possibilidade de voltar à 8ª colocação, passando ali o Corinthians, né, rapaziada? Que no domingo tem um duelo contra o Corinthians muito importantíssimo, o Vasco fazer um bom resultado. Vamos ler também essa informação aí, só para dar um giro no mercado da bola. Aleph Manga, né? O Nicola trouxe a informação no seu canal ontem, que, segundo informação de pessoal dentro do Vasco, que não há nenhuma negociação e nem sequer o nome de Aleph Manga foi cogitado lá no Vasco. Sabemos que muitos vão falar que não tem nada, mas se acontecer, o que você acha? Seria um bom reforço ou não? Também temos aí a notícia de que Lucas Piton e Matheus Carvalho estão sendo observados por times da MLS e da Europa. Hoje tem scouts de times da Europa vindo assistir o jogo do Vasco. Então vamos aguardar aí, ver o que vai acontecer e que o Vasco possa fazer um bom jogo e ter uma bela vitória no dia de hoje. Não é isso? Então conto muito com a sua ajuda. Deixe seu like, se inscreve no canal e vamos crescer cada vez mais. Tamo junto, fui!